Olá, pessoal, tudo bem? A pedidos, então, estamos aí iniciando uma gravação sobre o TBL da semana passada, sobre sistema nervoso sensorial, tá? Obviamente, acreditamos que vocês já tenham feito toda a parte das questões, tá? Então, eu vou passar mais em relação aos comentários sobre as mesmas. Tá? Bem, o tema do nosso TBL na semana passada foi sistema sensorial, né? Quando a gente fala sistema sensorial, a gente obrigatoriamente pensa em sensações, tá? E a primeira questão importante é que a gente relembre que todas as sensações que a gente porventura possa ter um tipo de sentido, elas têm passos em comum. Primeiro deles é a presença ou a necessidade de um estímulo. Esse estímulo ele tem que ser captado. E a partir dessa captação, uma sequência de eventos vão acontecer para que esse estímulo, então, ele possa ser transformado em um impulso nervoso. E a partir desse momento, a possibilidade de ele chegar nos nossos centros superiores, tá? Para que tenha-se uma resposta a esse estímulo, como uma percepção, uma experiência consciente dessa sensação. E obrigatoriamente para isso, a gente necessita então todo um conjunto de órgãos que permitirão essas sensações ou esses três passos que compõem o que a gente chama de sistema nervoso sensorial. Tá? O objetivo é que a gente passar um pouquinho sobre cada uma dessas etapas e falar um pouquinho, relembrar alguns conceitos que vocês viram também na tutoria e que vocês viram, obviamente, nos vídeos do TBL e nos textos do TBL também, ok? E o primeiro deles é a questão do estímulo. Quando a gente fala em estímulo a ser captado, a gente tem que pensar, o que é um estímulo? Estímulo é qualquer coisa que possa chegar a nós, sobre a forma de um som, sobre a forma de um gosto, né? Como está mostrado aqui, sobre a forma da luz, a forma de substâncias odoríferas, modificações na textura que porventura a gente possa perceber, tá? Dores, temperatura, mas também são estímulos, não só aqueles que são exteriores, mas nós vamos ter uma série de estímulos associados às nossas questões homeostáticas, como, por exemplo, a concentração de oxigênio circulante no nosso sangue, a tonicidade dos nossos músculos, tá? Os movimentos que existem no interior, por exemplo, do nosso sistema digestório. E quando a gente então tem a capacidade de sentir esses estímulos, a gente diz que isso é uma sensação. Então, nós estamos tendo uma sensação no momento em que esse estímulo está sendo sentido, tá? A questão é, como é que esses estímulos são captados? Tá? A captação ela é sempre feita por meio de receptores, que também são conhecidos como transdutores. Aqui o termo receptor, ele tem a ver com uma célula. Por que eu estou falando isso, né? Porque quando normalmente a gente fala em receptor, por exemplo, na minha área dentro da biologia celular, né, a gente pensa sempre numa proteína e não na célula. Mas aqui, quando a gente fala do sistema sensorial, a gente está falando numa célula. E em relação aos receptores, né, a gente pode dividi-los de acordo, por exemplo, com o tipo de estímulo que eles são responsáveis por capturar. Tá? E aí a gente tem essa classificação que está demonstrada aqui para vocês, como os fotorreceptores, que são aqueles que são associados então à recepção de fótons de luz, né? Como é o caso dos cones e dos bastonetes, que vocês provavelmente viram hoje ainda no TBL, desculpa, na tutoria. Os termorreceptores, que têm capacidade, então, de perceber estímulos associados à temperatura, o frente e o frio, o quente e o frio. Os mecanorreceptores, associados à pressão, tá? E também nós temos mecanorreceptores associados lá na audição, né? A gente viu na outra semana como você tem o som, né? Alterando esses receptores e permitindo então a transmissão das informações para o nosso sistema nervoso central. Os quimiorreceptores, que são associados a questões químicas, né? Os odores também são quimiorreceptores. E os nossos receptores, que são receptores associados a estímulos de dor. Tá?
Além disso, esses receptores eles também podem ser classificados de acordo com a informação que eles levam e geralmente aonde eles são encontrados, tá? E aí eles são classificados em cutâneos, que seriam os receptores associados ao tato, à pressão, ao calor, ao frio, à dor, né? Os proprioceptores, que estão associados aos nossos exemplos, né? Sentido postural, por exemplo, a tonicidade dos músculos, a questão das articulações, e os sentidos especiais, que são aqueles que são encontrados, né, em órgãos específicos, como é o caso da visão, da audição, da olfação e assim por diante. Tá? Então, receptores seriam células, e cada uma dessas células, né, que vão receber um estímulo, que pode variar de químico, mecânico ou luminoso, tá? Apresentam sim, na superfície dessas células, receptores proteicos, tá? Esses receptores proteicos, eles geralmente podem ser de dois tipos. Os receptores que a gente chama de metabotrópicos, tá? E também os receptores que são conhecidos como ionotrópicos. A grande diferença, né, o receptor metabotrópico normalmente o receptor associado às proteínas G. Esses receptores, eles têm capacidade de gerar segundo mensageiros, que são moléculas que ampliam esse estímulo no interior celular, tá? E os ionotrópicos são alguns receptores que, como o próprio nome sugere, eles estão mais associados a canais, né, de íons, por onde os íons passam, que provocam esse processo de despolarização nas células. Tá? O que é importante é que a gente compreenda, então, que sim, nós temos células receptoras que apresentam receptores na sua membrana, que são os responsáveis, então, por ligar-se, por serem estimulados pelos diferentes tipos de estímulo. Tá? Baseado nessa questão, né, sobre os receptores, nós tínhamos a primeira questão do TBL, que falava sobre as duas perguntas, né, as duas afirmações. Os receptores sensoriais para os sentidos específicos ou especiais estão presentes em órgãos especializados, e os receptores sensoriais para sentidos gerais, que são os somestésicos ou sinestésicos, estão espalhados em todo o corpo. Tá? Eu acredito que vocês tenham respondido e espero que a resposta de vocês tenha sido as duas afirmações estão corretas. Sim, tá? Quando a gente fala de sentido somestésico ou sentido sinestésico, são sentidos gerais, eles recebem esse nome exatamente porque eles têm receptores, células receptoras, espalhadas nas mais diferentes partes do nosso corpo, tanto mais externamente, como na pele, como também internamente. Tá? Já os receptores que são chamados especiais ou específicos, eles recebem exatamente essa classificação por eles estarem presentes num espaço, num órgão específico, num órgão especializado. Tá? Como é o sentido da audição, da visão. Então, onde é que se encontram esses receptores? Né? Todos os receptores de sentidos especiais estão presentes principalmente na região de cabeça, né? E são capazes de perceber, então, as ondas sonoras, que seria a audição, a aceleração da cabeça, toda a parte de vestibular, né? Imagens, que seria a visão, substâncias voláteis, o olfato e as químicas que solubilizam na saliva, que seria a parte do paladar. Tá? E dos órgãos gerais, né, os sentidos gerais, nós temos o sentido somestésico, que tem a capacidade de perceber pressão, vibração, né, o contato com a pele de alguns objetos, perceber qualquer tipo de estímulo nocivo, que seria lesivo, que seria associado à dor, além da posição e movimento do corpo, né? Que estaria mais associado a esse sentido sinestésico. Além do que, dentro dessas modalidades sensoriais, a gente não pode esquecer que nós também temos os os sentidos associados à nossa capacidade de manter a homeostase, são sentidos viscerais. Então, os órgãos sensoriais estão situados nas vísceras e que percebem alterações no seu movimento ou na sua funcionalidade, tá?
Em relação à questão 2, que estava lá no TBL, nós temos sobre especificamente um tipo de receptor, né? Que fala aqui sobre os receptores para audição, que estão presentes lá na cóclea, que está localizado lá na orelha interna, né? E que são ativados por ondas sonoras, certo? A partir do momento que eles recebem essas ondas sonoras, eles abrem canais iônicos que resultam na formação de um potencial de membrana. E exatamente porque as ondas sonoras, que são os estímulos específicos, a pergunta é, né? Esses receptores para audição são de que tipo, tá? E a resposta, né? Mecanorreceptores. Por que mecanorreceptores? A audição nada mais é, ou o som, são essas ondas desse movimento provocado no ar e que vai chegar, obviamente, lá no nosso tímpano e vai ser capaz de esse movimento provocar um movimento timpânico, que por sua vez, por estar associado aos ossículos, né, provoca o movimento ossicular, até chegar lá na janela oval e permitir, então, com esse movimento, de fazer um movimento de todo o líquido, né, perilinfa que está ali, endolinfa, para que a gente possa, então, ter a recepção lá das células ciliadas, certo? Então, não é químico, não é temperatura, não é luz, né? É uma alteração literalmente mecânica, tá? Por isso os mecanorreceptores, ok? Bem, aqui é literalmente um resumo de todo esse conjunto de informações que a gente passou até agora, relacionando, então, o tipo de estímulo ao tipo de receptor que é responsável por capturá-lo, tá? A modalidade sensorial a qual ele está veiculado e aonde fica esse receptor, né? Essa célula receptora, tá? E aqui também traz um novo conceito que é demonstrar que dentro dessas modalidades sensoriais, que são classificadas em relação ao tipo de estímulo que elas recebem, ao tipo de receptor que elas possuem, né? E as células que possuem esses receptores, nós temos essa classificação em processamento consciente, tá? Que seriam os sentidos especiais e específicos, mais alguns sentidos gerais, né, como tato, temperatura, dor ou a própria propriocepção, mas nós também temos que lembrar que nós temos algumas modalidades sensoriais de processamento inconsciente, como é o caso dos sentidos viscerais. Então, são aqueles nos quais a gente precisa, né, entender que eles estão associados à homeostasia corpórea e que são essenciais para manter essa homeostasia, como os sentidos para identificação de alterações de pressão arterial, como a gente tem alguns receptores, baroreceptores, né? Aqueles associados à distensão do trato gastrointestinal, que a gente viu no semestre passado, que quando você tem um aumento do volume alimentar, né, por exemplo, do bolo fecal, a gente tem um estímulo para o movimento peristáltico, tá? A osmolaridade, que a gente também viu no semestre passado, né? Lá, por exemplo, a osmolaridade da urina, que quando você tem uma alteração ampliada, né, aumenta a osmolaridade, você leva as células da mácula densa, né, que apresentam receptores para osmolaridade, estimular, por exemplo, a produção de renina, tá? Saturação de oxigênio, pH e assim por diante, além dos sentidos somáticos, que também associados à cinésio, né, que é o comprimento e a tensão dos músculos. Então, eles são chamados de inconscientes, que obviamente a gente não está percebendo todo esse processamento advindo dos estímulos trabalhados aqui, ok? Bem, falamos do sentido, e eu acho que isso é bem importante, né? Os tipos de sentidos e como é que eles podem ser captados. E a próxima questão é sobre essa sequência de eventos que transformam esse estímulo em um impulso nervoso. Tá? Quando a gente fala especificamente sobre essa sequência de eventos, a gente tem a terceira questão, sabe? Também duas afirmações, né? Primeira sendo, o processo de transdução para a geração do potencial receptor ocorre apenas se o receptor sensorial for uma célula epitelial especializada. E a segunda afirmação,
nem sempre o potencial gerado se tornará um potencial de ação. Para que a ação aconteça, é necessário que se alcance o limiar, que está associado à intensidade do estímulo. Então, aqui nós temos algumas questões que a gente tem que relembrar, né, para responder essa questão. Primeiro, entender o que é a transdução, o que é o potencial receptor, tá? Falar um pouquinho sobre o potencial de ação também, tá? E tudo isso associado a essa questão para conseguir ser respondida de maneira mais eficiente, ok? Bem, o que a gente está visualizando aqui? Espero que vocês tenham respondido que apenas a afirmação 2 está correta. E por que a 1 não estaria correta? A 1 não está correta exatamente porque nem sempre o receptor sensorial é uma célula epitelial especializada, tá? Ela pode sim ser um outro tipo de célula. Vamos relembrar um pouquinho sobre isso, tá? Bem, os receptores, eles podem ser encontrados, como a gente viu, em diferentes locais, tá? Independente do local que eles estão, eles podem ser classificados em 2 grandes grupos. Aqueles que são receptores neuronais, ou seja, eles são neurônios que fazem essa função de receber esse estímulo, tá? E nós podemos ter células, tá? Que são células em geral epiteliais, que têm esse comprometimento de receber o estímulo dentro de um determinado órgão. Tá? Então, nós podemos ter, por isso a primeira afirmação estava errada, né? Nem sempre são células epiteliais. Esses receptores dos estímulos podem estar tanto em neurônios quanto em células epiteliais. Isso a gente viu. Quando a gente viu o olfato, a gente falou de um neurônio, né, um bipolar, e quando a gente, por exemplo, falou de gustação, a gente falou de uma célula epitelial que está dentro lá dos botões gustativos, certo? Agora, a questão mais importante é que, independente de ser uma célula neuronal ou ser uma célula epitelial com capacidade de recepção, nós vamos trabalhar aqui essas células sendo responsáveis pela transdução sensorial. O que é a transdução? É essa transformação de estímulos, sejam eles estímulos físicos, estímulos químicos, né? Em um potencial elétrico. E por que a gente precisa fazer esse movimento ou essa transformação? Porque as nossas células nervosas, aquelas que vão levar essa informação do estímulo até os nossos centros superiores, só reconhecem uma alteração elétrica e não os diferentes tipos de estímulos, tá? Então, é importante que a gente perceba isso, ok? Cada tipo de receptor presente ou num neurônio ou numa célula epitelial, ele é altamente sensível a apenas um estímulo, que é aquele estímulo para o qual ele foi desenvolvido. E normalmente, em geral, ele é quase insensível, geralmente insensível aos outros estímulos. O que significa isso? Que um receptor de luz, ele não vai ser estimulado, por exemplo, por uma alteração mecânica do som. Tá? Ou ele não vai conseguir ser estimulado por um estímulo químico, como uma substância odorífera, ok? Outra questão importante, ele também é quase insensível às intensidades normais dos outros tipos de estímulos sensoriais, ou seja, desculpa, é isso que eu falei, tá? Então, a tendência é você não ter essa junção de 2 tipos de receptores recebendo diferentes tipos de estímulos. Cada um é feito pelo seu, tá? Esses receptores, que podem ser neurônios ou células epiteliais, tá? Vocês vão trabalhar ao longo do tempo, né? Nós estamos, todas as semanas estamos trabalhando um tipo diferente de sentido. Vocês vão ver que quando a gente fala de receptores neuronais, alguns deles são receptores muito simples, tá? Neurônios muito simples, e alguns desses neurônios, eles vão ser complexos,
bastante complexos, visto que geralmente eles podem, por exemplo, ter a sua base de recepção envolvida por camadas de tecido conjuntivo, tá? Para, por exemplo, diminuir a ação do estímulo sobre o receptor como um todo. Tá? Então, isso a gente vai visualizando. Aqui está trazendo só para vocês um pouquinho de tipos diferentes de receptores, ok? E aqui uma outra questão bem legal é que quando é um neurônio, geralmente é um neurônio bipolar, tá? E quando é uma célula epitelial, essa célula epitelial, ela vai fazer sinapse com o neurônio, né? Que geralmente, por ser um neurônio sensorial, é também um neurônio bipolar. Ok? Bem, de novo aqui um resuminho para vocês, né, mostrando o que a gente já tinha visto, mas com algumas questões a mais, como é a questão da origem desse estímulo, tá? Qual que pode ser exteroceptivo, proprioceptivo ou interoceptivo, tá? O que a gente entende? Que qualquer que sejam esses estímulos, tá? É importante que a gente compreenda que eles vão ter que ter a sua natureza alterada. Tá? E como é que isso acontece? Isso acontece primeiramente na própria célula receptora. Tá? E o que a gente vai observar? Que nós temos, né, foi visto lá nas tutorias, o que a gente chama da bioeletrogênese, que vai ser o nosso próximo ponto, né, dentro do TBL a ser trabalhado. Tá? Mas, quando a gente fala do estímulo, a gente tem algumas questões importantes para entender como ele é feito ou será feita essa transdução sensorial. Uma delas é sobre a amplitude ou a intensidade que esse estímulo chega em relação aos receptores. Tá? Quando a gente fala de amplitude ou intensidade do estímulo, a gente vai estar falando sobre o número de receptores que podem ser ativados a partir dele. Tá? A gente vai ter um conceito que vai ser trabalhado em alguns dos sentidos que vocês vão falar, como, por exemplo, a visão, tá? Que é o que a gente chama de código populacional. Tá? Então, dependendo da amplitude ou da intensidade desse estímulo, né, nós vamos ter a geração de mais ou menos potenciais de ação. Okay? Então, o que a gente vê? Todo estímulo, ele tem uma duração e ele tem uma amplitude. Isso é uma característica dos estímulos. E se ele tem uma grande amplitude, ele é capaz de gerar uma frequência grande de potenciais de ação. Tá? Agora, quanto menor for essa amplitude, menor será a frequência de potenciais de ação que vão ser gerados. Ok? Quanto essa presença, né, essa amplitude do estímulo, ela também tem que ser capaz para que gere-se esse potencial de ação, tá? Ela tem que ser capaz de ultrapassar o que a gente chama de limiar. O que é o limiar? O limiar é literalmente Ai, faltou o termo agora, mas é um período, uma... Ai, gente, desculpa, faltou o termo. Uma régua, como dizer assim, que tem em todas as células, do qual você tem necessidade desse estímulo ultrapassá-lo para que a célula possa, então, provocar alterações na sua membrana para conseguir, com essas alterações, fazer o disparo dos chamados potenciais de ação. Então, vou tentar explicar de outra maneira, porque eu acho que acabou ficando confuso, tá? Quando uma célula recebe um estímulo, ela vai ter uma resposta. Essa resposta, ela é alterar a polaridade da sua membrana, tá? Então, vocês viram lá na bioeletrogênese, ela provoca alteração na entrada de sódio
e também na saída de potássio, ok? Mas principalmente na entrada de sódio. Então, qualquer estímulo, seja ele qual for, em qualquer intensidade, vai provocar isso. Entretanto, quando eu tenho um estímulo com uma maior amplitude, eu posso, ou com uma maior duração, né, as duas características, eu posso fazer com que essa alteração, essa despolarização, chegue a um patamar que provoque, literalmente, tá, o que a gente chama de potencial de ação. Ou seja, se ao receber você tem a capacidade de ultrapassar esse limiar, que é variável de célula para célula, tá? Algumas têm um limiar mais baixo, algumas têm um limiar mais alto. A partir do momento que você ultrapassa esse limiar, o potencial receptor vai ser integrado nessa zona de disparo, que é a zona que, a partir daquele ponto, você literalmente provoca a despolarização de toda a membrana e leva, ao final, à liberação de neurotransmissores. Então, o que a gente vai entender? Que quanto menor for o limiar, né, mais sensível vão ser os neurônios, para mais facilmente um estímulo pode fazer com que provoque essa despolarização de membrana que vai levar à produção dos chamados potenciais de ação, tá? Quanto a amplitude desse estímulo é grande, a frequência de potenciais gerados é grande. Em relação à duração do estímulo, ela também provoca aqui não a quantidade de potenciais, mas o tempo em que esses potenciais de ação são gerados, tá? Então, temos a frequência, que é a quantidade de potenciais de ação gerados durante um tempo, e o próprio tempo em que esses potenciais de ação são gerados. Tá? O que a gente nota? Que quando eu tenho um estímulo moderado, que tem uma amplitude baixa, uma duração pequena, você vai ter, obviamente, potenciais de ação gerados e que provocam, por exemplo, a liberação de um pouco de neurotransmissores. Quando você tem estímulos mais longos ou mais intensos, o resultado é a liberação, obviamente, muito maior de neurotransmissores. Tá? E, obviamente, quando eu falo em neurotransmissores, eu preciso pensar que aí eu inicio essa cascata de eventos que levam, então, essa informação, que agora não é mais a informação de luz, de substância odorífera, de um som, mas aqui eu já estou falando em uma alteração elétrica e química entre os neurônios, ok? Quanto maior esse tempo, né, do estímulo, ou a amplitude desse estímulo, mas principalmente a duração, é possível que a gente observe em alguns sentidos o que a gente conhece como adaptação, que a gente logo vai falar, tá? Então, o que aqui está mostrando para vocês? Em relação à intensidade, tá? Intensidade seria também associada, né, à amplitude, né, o tamanho desses estímulos. Então, em relação a isso, nós temos estímulos que são associados, que são conhecidos, né, como de baixo limiar, ou seja, eles não conseguem chegar nessa linha, né, que é a base para você ter a possibilidade de gerar potenciais de ação, tá? Então, você tem aqueles estímulos que são intensos, mas de pouca duração, e exatamente por isso, né, tem a capacidade de gerar frequências ou potenciais de ação, mas durante pouco tempo, tá? Então, notem aqui, esse é um potencial de membrana normal. Aqui você tem um estímulo que ele teve uma duração grande, mas uma intensidade muito pequena, e não ultrapassou no limiar, tá? Não está ultrapassando aqui, então não tem geração do potencial de ação. E já no C, eu tenho um estímulo de baixa duração, mas de grande intensidade. E isso fez com que ele, então, chegasse ao limiar e disparasse um potencial de ação. Já no D, eu estou vendo o quê? Um estímulo que, além de alta intensidade, né? E por isso gera vários picos de potencial de ação, eu tenho uma duração bastante significativa, tá?
E aqui, novamente, né, ultrapassou o estímulo ainda mais intenso, ele atingiu o limiar muito mais rápido, tá? E se manteve durante um período de tempo, tá? Isso é o que a gente chama de intensidade. Em relação à duração especificamente, nós temos alguns receptores que tendem, então, a poder se adaptar. O que é adaptação? A adaptação é quando o estímulo ele deixa de ser, digamos, de provocar uma alteração constante na presença de potenciais de ação. Como isso acontece? Os receptores eles são classificados em dois grandes tipos, né? Em tônicos e em fásicos. O que seria um estímulo com receptor tônico? O receptor tônico ele apresenta uma adaptação muito lenta, tá? E aí o que acontece? Ele vai continuar informando o cérebro enquanto tiver o estímulo, tá? Como é o caso, por exemplo, dos estímulos, os receptores de tato e os receptores de pressão. Enquanto tiver pressão, que é o que está mostrando aqui no menininho, né? Ele vai perceber essas alterações, ele vai sentir que está tendo pressão sobre ele. Diferente, por exemplo, de alguns receptores, como é o receptor que é o mais típico, que é o mais fácil da gente falar, que é o receptor que a gente tem no nosso nariz, né? Eles são de tipo fásico, eles são de adaptação rápida. Então, é o comum que a gente, por exemplo, use perfume e depois de um tempo a gente não perceba mais esse perfume. As pessoas passam por nós, nossa, como você tá cheirosa, ou cheiroso, né? E você não tá nem sentindo mais. Por quê? Não porque não tem mais a substância odorífera em você, simplesmente porque você teve esse processo de adaptação. Eu gosto de mostrar aqui nessa figura para vocês como é que isso acontece. Então, o que é um receptor tônico, né? Imagina que eu tenho um estímulo que teve uma intensidade legal e teve uma boa duração, tá? E aí ele gerou uma série de, olha só, de cada pico desse aqui seria um potencial de ação, né? E durante todo o seu tempo, tá? Então, alguns dos receptores, ao serem estimulados, vão permanecer assim. Então, não tem adaptação, tá? Então, a partir do momento que não tem adaptação, eles são conhecidos como tônicos. Alguns, entretanto, podem ter uma pequena adaptação. O que a gente está observando aqui, né? Embora nós tenhamos os potenciais de ação gerados, depois de um tempo, a frequência entre eles, ela pode ser diminuída, tá? E aí, aqui a gente tem uma adaptação que a gente diz que é mais lenta, mas notem que ela não acabou, né? E, ao contrário, os receptores fásicos, a gente pode ter, esse aqui é um exemplo, né? Onde você tem o estímulo, ele gera o potencial, isso vai se afastando cada vez mais até a gente, às vezes, não gerar mais potencial. E só vai ter uma geração quando você tem uma alteração. Né? Então, por exemplo, eu não estou mais percebendo o cheiro, mas alguém fala e aí eu vou lá e cheiro e vejo que o cheiro está aqui mesmo ainda. Então, é como se durante aquele espaço de tempo até alguém me chamar a atenção, nós tivéssemos esses potenciais de ação não sendo gerados. Quando eu dei novamente o estímulo do cheiro, ele reinicia até novamente a gente fazer a adaptação. Tá? Esses são os receptores que a gente chama de fásicos ou de adaptação rápida, tá? Outra questão associada ao receptor é a própria área aonde ele se encontra, que é a área do sistema sensorial, tá? Essa área do sistema sensorial é a área em que a presença de um estímulo causa ativação de um determinado receptor e a transdução do estímulo por ele, obviamente. Tá? Todos os receptores, as células receptoras, têm o seu campo receptivo. Tá? Só que o tamanho desse campo é que pode variar. Tá? Tem alguns receptores que têm um campo maior. E esse campo, por ser um pouco maior, ele acaba literalmente se misturando com o campo receptivo de outro receptor.
tá? Então, aqui vocês estão mostrando, ó, mostrando para vocês os campos receptivos de 3 neurônios sensoriais que literalmente se sobrepõem, tá? E acabam formando o que a gente chama de um campo receptivo secundário. Vejam que aqui nós tínhamos o campo do verdinho, o campo do amarelo e o campo do azulzinho, tá? O que acontece? Eles acabam, se eu colocar um estímulo sobre esses campos, que aqui é um compasso, né? Os pontos específicos do compasso, e eu fazer uma pressão, tá? Como eu tenho essa sobreposição, e além dessa sobreposição, eu tenho uma convergência desses neurônios para um único neurônio posterior, tá? O que vai acontecer? Mesmo eu tendo 2 estímulos, ok? Nós vamos entender, nós vamos perceber esses 2 estímulos de cada um desses pontos como uma coisa só. A gente percebe como se fosse um sinal só lá no nosso encéfalo. O encéfalo, ele entende como se fosse uma coisa só. Então, por 2 motivos aqui. Primeiro, por essa sobreposição que leva à formação desse campo receptivo secundário, que é bem maior, tá? E segundo, por causa dessa convergência que permite aí que os estímulos, né, eles se somem num neurônio secundário, tá? E inicie, então, um potencial de ação que vai chegar no cérebro, mas vai chegar no cérebro como sendo uma única coisa, tá? Já nós temos também a possibilidade de ter campos receptivos menores, obviamente, e que não se sobrepõem. E quando eles não se sobrepõem, é bem possível que eles apresentam, então, neurônios secundários também diferenciados. E aí, cada um desses neurônios secundários vão ser responsáveis por levar esses sinais para o sistema nervoso central e, obviamente, ele vai perceber como pontos distintos ou como estímulos distintos chegando a ele, tá? Isso é muito comum nas áreas mais sensíveis. E essas áreas seriam o lábio, seriam as pontas dos dedos, tá? São exemplos de áreas onde a gente tem campos receptivos muito pequenos. Tá? Em outros locais, a gente já não tem essa discriminação do estímulo, geralmente porque você tem a formação dessa sobreposição e a formação do campo secundário, ok? Então, a área de superfície com campos receptivos pequenos mostra uma alta densidade de inervação e, obviamente, maior sensibilidade, ok? Sem convergência, você tem esse processo também acontecendo. Outra questão bem interessante é que os estímulos, de uma maneira geral, né, ao serem recepcionados pelas células sensoriais aqui, eles podem, muitas vezes, serem localizados pelo nosso sistema nervoso. A gente consegue entender a localização desse estímulo. E essa localização, ela é feita, tá? Porque nós temos uma série de mecanismos que permitem que a gente tenha um controle da localização do estímulo. E um deles está mostrado aqui para vocês. Outros a gente vai falando ao longo do tempo, ok? Que é a contribuição do que eles chamam de fenômeno de inibição lateral. O que vocês observam aqui? Tem um estímulo, que é o estímulo da pressão do alfinete sobre a pele, tá? Esse estímulo, ele acaba se propagando, obviamente, ele chega num campo receptivo, e aí você tem aqui um deles, mas a tendência é que, à medida que você faz uma pressão maior, você pode fazer a percepção dessa pressão pelos receptores associados ou próximo ao principal, aquele que recebe principalmente. Tá? Então, você acaba gerando um estímulo também nesses outros receptores. O que acontece ao longo do tempo? Isso aqui acaba se tornando um estímulo de dor, né, que a gente chama de nociceptivo. E sempre quando isso acontece, é importante que nós tenhamos uma discriminação
bem interessante de aonde está sendo essa dor, em qual ponto está sendo essa dor. Então, o que a gente vai observar aqui? A resposta do neurônio primário, geralmente ela é proporcional à força do estímulo. Então, aqui o B tem uma força muito maior sobre ele, então ele tem uma produção muito maior, uma alteração na sua membrana muito maior, e a geração de neurotransmissores, a secreção de neurotransmissores muito maior. E esse neurônio, tá, ele acaba emitindo sinais inibitórios para os neurônios laterais, tá, fazendo com que eles parem, então, de fazer essa transdução de sinais, esse processo de passagem do impulso nervoso, fazendo com que o impulso seja produzido e gerado apenas numa única via. Então, você faz a inibição dos neurônios laterais, aumentando a percepção do estímulo centralizado aqui. Tá? Então, é uma forma de mostrar que os estímulos eles podem ser localizados. Tá? Nem sempre é assim. Vocês viram, por exemplo, em relação à audição, que não é por inibição, mas você tem, no caso da audição, um outro fenômeno de localização, que é por aonde você tem esse estímulo chegando mais rápido. Né? Então, se há um som que vem do meu lado direito, eu vou perceber que o meu lado direito, no cérebro, vai receber esse estímulo muito mais rápido do que o lado esquerdo. Então, por esse motivo, eu consigo entender que o som vem do lado direito. É uma outra forma, um outro fenômeno associado à velocidade da condução e não à inibição lateral, tá? É só para mostrar para vocês como a gente tem essas percepções, ok? Obviamente, gente, aqui a gente não falou sobre o principal questão associada à transdução, que é a própria alteração na bioeletrogênese, que vai ser o nosso tema do próximo TBL. Tá? E por último, né, dentro dessas características das sensações, né, como é que essas sensações, né, elas vão ser respondidas como uma percepção, certo? Então, aqui vocês tinham a quarta questão, que tinha duas afirmações para vocês também. Toda via sensorial tem início no receptor sensorial, presente no sistema nervoso periférico, e o final da via sensorial se dá no córtex sensorial, e para cada via sensorial haverá uma região de córtex sensorial primário correspondente. Então, o que está falando dessa questão? Está dizendo, ok, nós temos então um receptor, esse receptor ele vai receber um estímulo, ele vai gerar alterações, né, na sua membrana, provocando a formação, né, de potenciais graduados, que se chegarem a um determinado limiar, se transformarão em um potencial de ação, tá? E esse potencial de ação, então, vai percorrer toda uma via até chegar a uma região específica do cérebro, tá? E, obviamente, baseado nisso, né, a gente percebe, entende-se, que essas duas afirmações, sim, estão corretas. Toda via sensorial vai iniciar naquela célula receptora do estímulo e vai terminar num córtex sensorial específico, tá? E aí a grande questão, né? Como é que ocorre essa transmissão dos potenciais de ação até o sistema nervoso central para ocorrer esse processamento ou a interpretação da sensação? Bem, existem basicamente duas formas, né? Se o estímulo ele é recebido na cabeça, a entrada é via tronco encefálico, de forma direta, né? E do tronco encefálico, em geral, você tem a passagem pelo tálamo, a exceção é o olfato, e do tálamo, você então tem a transmissão dessas mensagens para o seu córtex sensorial associado, né? Então, com exceção do olfato, todos os que a gente tem, né? O córtex olfatório, o bulbo olfatório, né? O córtex auditivo,
tá? O córtex visual, então entra já via tronco encefálico e já vai, a partir do tálamo, ser literalmente encaminhado para o seu córtex primário. Lembrando que além do córtex primário, geralmente nós temos os córtex secundários e os córtex terciários, que a gente chama de córtex também de associação, ok? Entretanto, nem todos os nossos sentidos ficam na nossa cabeça, né? E obrigatoriamente nós teremos então a necessidade de que nós temos uma outra via de acesso. E essa outra via de acesso é a medula. Tá? Então, se o estímulo vem de qualquer outra área do corpo, nós vamos ter a passagem pela medula, da medula para o encéfalo, do encéfalo chega então à região de tálamo, tá? E lá no tálamo, de novo, essa distribuição aos respectivos córtex sensoriais. Quando a gente fala dessa vinda via medula, existem, como vocês sabem, duas possíveis vias também. Então, essa via tem uma subclassificação, que é a via pelo sistema coluna dorsal lemnisco medial, que é desenvolvida literalmente, né, por fibras nervosas de diâmetro grande. Lembrando que o que significa ter uma fibra nervosa de diâmetro grande, que são as fibras a alfa e a beta, é que essa transmissão dessa sensação ela é muito mais rápida, principalmente se essas fibras, e a grande maioria são fibras nervosas mielinizadas, tá? Esse sistema ele é usado apenas para sensações mecanoreceptivas. Tá? Então, quando a gente fala do tato fino, a propriocepção, a vibração, a gente vai observar que nós temos a entrada pela medula, né? E aí, a partir dessa entrada, você sobe para a região de bulbo, né? E do bulbo, você então chegará ao tálamo, que encaminhará para a respectiva via o córtex sensorial. Já a outra forma é o chamado sistema da coluna anterolateral. Aqui nós temos fibras nervosas de diâmetro menor e podemos inclusive ter fibras não mielinizadas. Aqui nós temos as fibras do tipo A delta e as fibras do tipo C. Essas fibras, elas conduzem sensações mecanoreceptoras, mas elas também estão associadas às conduções de estímulos térmicos e quimiorreceptivos e nociceptivos, tá? Como é o caso da dor, que é o que está mostrado aqui para vocês. Então, esses estímulos, eles adentram e o que a gente vai observar, que ainda na medula você tem essa passagem para contralateral, tem o cruzamento, né, desses sinais, desses potenciais, tá? Cruzam a linha média aqui da medula, ascendem até o tálamo, tá? E lá as vias sensoriais vão então fazer um próximo sinapse que encaminha esses potenciais para as regiões do córtex primário novamente. Tá? Qual que é a diferença? Então, do sistema da coluna anterolateral, esse processo de cruzamento vai ocorrer ainda na medula espinhal, enquanto que o sistema da coluna dorsal lemnisco medial, essas fibras fazem esse cruzamento na linha média do bulbo, como está demonstrado aqui para vocês, ok? Então, essas são as diferenças entre as vias para estímulos que vêm a partir da medula, ok? Aqui mostrando a vocês que esses córtex, né, sensoriais somáticos, eles são regiões responsáveis pela interpretação dessas sensações e pela formação de percepções. E nós temos, né, para cada área, uma sensação específica.
E nós temos aqui as chamadas áreas primárias, que são as que recebem primeiras informações provenientes desses receptores, né? Eles identificam a sensação. E geralmente depois nós temos as áreas secundárias, envolvidas na interpretação, geralmente dessas sensações, e as áreas terciárias ou de associação, que acabam reunindo dados de várias áreas primárias para criar o que a gente chama de percepção, que é uma percepção mais coerente, que é uma percepção que reúne informações de vários sistemas sensoriais. Tá? E aqui um exemplo, né, clássico, acho que a gente foi comentado nas tutorias de vocês, é o que acontece com o som, né? A área primária é a identificação do som. Estou ouvindo um som. Na área secundária, por exemplo, quando a gente pensa na fala, é a identificação dos fonemas, tá? Eu entendo que aqui tem uma junção e eu estou ouvindo palavras, né? E, no fim, para eu entender o que significam essas palavras, a gente usa outras áreas, tá? E além do que, né, no caso da fala, por exemplo, da audição, por exemplo, uma área de associação é a própria capacidade de falar. Então, as pessoas, elas aprendem a falar porque elas entendem o que elas recebem através da audição. Por isso é muito comum pessoas que não conseguem ouvir terem dificuldade de falar, tá? Isso é bastante comum acontecer, certo? E aqui está mostrando também que nessas áreas sensoriais primárias, né, principalmente associadas à parte do córtex somatosensorial, elas têm regiões específicas para cada sensação, para a localização das sensações. E essas áreas, né, elas estão, ou seja, nós temos um córtex somatosensorial dedicado a cada parte do nosso corpo. E esse tamanho é associado literalmente à concentração de receptores que existem nessas regiões, tá? Então, esse é o homúnculo, que é bastante conhecido, e ele demonstra, né, regiões mais sensíveis no nosso corpo, como é o caso dos lábios, da língua, né, e também das mãos, por exemplo, tá? Aqui, de novo, mostrando um pouquinho essa divisão, né, das diferentes regiões do nosso encéfalo, associado à capacidade de perceber e interpretar as diferentes sensações. Então, no lobo frontal, a gente tem a associação com o movimento de músculos esqueléticos, né? No lobo parietal, a gente tem o córtex sensorial somático primário e as áreas de associação sensorial. No lobo occipital, a gente tem a capacidade de alterar a interpretação de visão, né? O córtex visual e a área de associação. O córtex auditivo, o córtex gustatório, tá? E assim por diante, certo? E aqui, de uma maneira resumida, né? Um pouquinho de como é que isso acontece, né? Especificamente associado ao número de neurônios da via sensorial, que são identificados na figura. Tá? Então, nós temos a percepção, a detecção de um estímulo, né? Essa detecção é feita por um receptor que vai vai fazer uma transdução do estímulo sensorial, conduzir esse impulso, né, transformá-lo em impulso nervoso e vai conduzir esse impulso sensorial para um neurônio sensorial de primeira ordem. Lembrando que quem recebe isso aqui pode ou não ser um neurônio, né? E aí a gente muda o número de neurônios. Se esse assim for um neurônio, ele é considerado como um neurônio 1, né? Se não, ele é considerado, o neurônio 1 seria esse sensorial de primeira ordem. Depois do sensorial de primeira ordem, tá? Nós temos na região da medula os neurônios, isso quando entra pela medula, obviamente, os neurônios sensoriais de segunda ordem, tá? Que estão na coluna posterior da medula e núcleos dos nervos cranianos, exceto, obviamente, na via olfatória e na via visual, que daí é maior, né? E os neurônios de terceira ordem estariam na região de tálamo, ok? E por último, o último neurônio seria o neurônio cortical sensorial, que estaria nesse córtex sensorial primário, ok? Aqui a gente vê
E é interessante que a gente reconheça cada um desses neurônios nos diferentes tipos de sentido, tá? Então, em relação a essa parte, a gente não deve esquecer que cada receptor, ele pode ser ou uma célula neuronal ou uma célula epitelial, e ele tem mais ou menos sensibilidade, né? Dependendo, obviamente, do tipo de receptor e o estímulo que ele recebe. Quando o estímulo chega a um limiar, ele vai desencadear os potenciais de ação, e esses potenciais de ação vão ser em um neurônio sensorial, que vai ser levado, obviamente, para o sistema nervoso central, que a intensidade e a duração desses estímulos, eles codificam literalmente a frequência e a duração desses potenciais de ação que chegam ao sistema nervoso central, tá? E que cada via sensorial vai se projetar para uma área específica do córtex, certo? E lá, obviamente, ele vai ser interpretado, e principalmente a associação disso é que permite o que a gente chama de percepção, tá? E isso é muito legal, porque percepção é diferente de sensação. As sensações e toda essa via de transmissão, elas são comuns a qualquer pessoa. Mas a percepção dessas sensações, elas podem ser diferentes da realidade, tá? E elas estão associadas a uma série de fatores, tá? Por exemplo, a presença ou não de receptores, que isso tem muito a ver com a questão genética, né? O clima, né? Então, gostar de uma fruta, isso, por exemplo, tem pessoas que vão sentir o gosto da fruta, mas se essa percepção é de gostar ou não gostar, é outra coisa. Isso pode ter a ver, por exemplo, com o clima. Tem frutas que existem só num determinado local, tá? E aí, obviamente, aquelas pessoas tendem a ser mais acostumadas a ela e ter uma percepção de gostar. E outra pessoa que chegue lá não goste, ok? Algum estilo musical também tem a ver com cultura. Então, algumas culturas gostam de um estilo musical específico. O som, a chegada do som, né? O entender o que significa, todo mundo seria igual. Mas processamento disso, ou seja, a percepção que isso te causa, é que é diferente de pessoa para pessoa, tá? Cor, perfume, né? Então, a cultura influencia muito, tá? E as próprias questões de doenças, como é o que a gente viu. Tem algumas pessoas que não conseguem sentir algumas coisas. A gente falou da anosmia, a gente falou da disgeusia, a gente falou agora de alterações na capacidade vestibular, tá? Então, doenças podem influenciar nas percepções que a gente tem a partir da recepção de uma sensação ou de um estímulo. Tá? Então, o sistema nervoso sensorial, ele serve para que a gente tenha, entre outras coisas, capacidade de associar essas informações, para gerar uma percepção sensorial. E essa percepção, ela é muitas vezes associada à memória. E a memória, por sua vez, à cognição. E a memória e a cognição são bases para a gente entender o que a gente chama de mundo, para a gente entender a gente dentro desse mundo, tá? Então, nós temos várias habilidades cognitivas que vocês têm aqui, né? Como atenção, antecipação, né? Memória, emoção, que são associados às nossas sensações, às nossas capacidades de sentir as sensações e de percebê-las de acordo com a nossa história de vida, tá? Isso é muito, muito, muito legal, tá? Então, toda a parte cognitiva, toda a ação mental destinada a conhecer o próprio mundo, tá? Que é o sinônimo do que a gente diz que eu estou pensando sobre, né? Tem a ver com essa capacidade de sentir e de perceber. Por isso que alterações por exemplo, nos sentidos específicos, podem estar associadas a dificuldades de memória, de aprendizagem, de cognição, ok? Então, dentro das funções, a gente tem desde a manutenção do estado consciente, interpretação desses estímulos em relação à intensidade e duração, entender onde que eles estão, né? Localização, regulação de alguns órgãos internos, essa conversão de estímulos em percepção,
tá? Que é bem interessante. E aqui são também algumas características que eu já falei lá e que só aqui estão escritas para vocês, né? O que seria essa capacidade de a gente localizar esse sentido, determinar a intensidade e determinar a duração, tá? O caso de aplicação era sobre uma jovem que estava andando de bicicleta numa manhã de domingo, né? Infelizmente, né, caiu, ela estava trafegando em alta velocidade, caiu e se machucou, né? O serviço de urgência foi acionado e o jovem foi encaminhado para o hospital para completar o atendimento, e onde se observou, então, que teve uma destruição dos ossos da face, como é o caso do etimoide. Os exames não mostraram nenhuma lesão encefálica, tá? E, entretanto, o jovem, né, relatou que ele parou de sentir os cheiros, né, no que a gente chama de anosmia. Aí a pergunta era: pode-se dizer que, nesse caso, o prejuízo da percepção sensorial ocorreu no sistema nervoso central ou no sistema nervoso periférico? E aí, povo? O que vocês me dizem? O que vocês me dizem? Tá? Bem, eu espero realmente que vocês lembrem, né, que esse osso, ele apresenta o osso etimoide, né, regiões que é chamado de placa cribiforme, por onde ultrapassam, né, as fibras axonais dos neurônios bipolares, que são os receptores das substâncias odoríferas, né? Então, lembrando que esses receptores, eles apresentam seus cílios para a região, né, do epitélio respiratório, e aqui, então, são capazes de capturar substâncias odoríferas. E a partir do momento que ocorre essa recepção, que se alcança um limiar, eles geram potenciais de ação que têm que ser encaminhados, né, por essas fibras que passam pela placa cribiforme no osso etimoide. Como houve uma lesão aqui, o que pode ter acontecido é que nós eliminamos essa possibilidade de condução para o próximo neurônio e obviamente não chegará à região de bulbo olfatório e depois ao córtex olfatório, tá? Então, obviamente, o que a gente responde é que, como os exames não mostraram lesão no sistema nervoso central, obviamente, o prejuízo está no sistema nervoso periférico, tá? Por quê? Porque os exames demonstraram essa destruição do etimoide, que levou provavelmente à lesão dos prolongamentos ali no nervo olfatório, tá? E impediu, então, obrigatoriamente, a transmissão dessas informações até o sistema nervoso central. Bem, povo, é isso. Espero que tenham gostado. Desculpe aí falar um pouquinho mais rápido. Qualquer coisa, vocês podem, obviamente, me repassar as suas dúvidas. A gente conversa posteriormente, tá bom? Um abraço e até mais.